Muito bom dia! Mais um dia para a gente compartilhar de riquezas eternas. E antes da gente começar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe a sua curtida, aperta o sininho e o mais importante, nos ajude a compartilhar a mensagem de Deus na face da terra. Vamos utilizar esse veículo de comunicação que é o YouTube para propagar o reino de Deus na face da terra. Vamos lá? Provérbios capítulo 2, versículo 1, 4 e 5 para iniciar. Esse Provérbios ele é pequeno, porém ele é grandioso. Por quê? Porque agora ele vem trazendo ênfase ao homem que tem sabedoria. Ele vem fazendo menção da sabedoria. O capítulo 1, ele fala que o temor é o princípio da sabedoria. E agora ele vai colocando ênfase na sabedoria, tá bom? Vamos lá? Por enquanto, versículo 1, 4 e 5. Filho meu, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, se buscares a sabedoria como quem procura a prata, e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então olha o que ele está falando. Filho, aceita os meus conselhos. Se você aceitar os meus conselhos e morar contigo os meus mandamentos, ou seja, a minha palavra, não os 10 mandamentos não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é conselho para nós. E ele fala assim, se isso aí você fizer, se você buscar sabedoria como quem procura a prata, como a tesouros escondidos, ou seja, você tem que buscar a sabedoria de Deus como uma riqueza. Quando você faz isso, você então vai compreender o significado do temor do Senhor. E você vai encontrar e vai achar conhecimento de Deus. Ou seja, você vai encontrar a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento. O conhecimento não é esse que você ganha nos estudos, tá? Não é esse que você ganha. Esse conhecimento dos estudos é um conhecimento natural, mas Deus quer te dar conhecimento que vem do Espírito Santo para você, tá bom? E a sabedoria de Deus é uma sabedoria eterna, é uma sabedoria que vem do Espírito de Deus, não é uma sabedoria humana, tá bom? Não liga com cachorro não. Vamos lá, versículo 7, diz assim: Ele reserva a plena sabedoria para os justos, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Olha só. E aí ele continua. Vamos voltar aqui. Ele reserva a plena sabedoria para quem? Para os justos. Quem é o justo? Às vezes nós pensamos que o justo é aquela pessoa que paga as contas, que faz tudo direitinho. Isso aí não é o justo. Toda palavra ela está sempre nos orientando espiritualmente. O justo para Deus é aquele que é justificado pela fé, é aquele que vive por fé, né? A palavra de Deus, a Bíblia fala que Jesus, no livro de Provérbios, nós vamos ler mais para frente, ele anda pelo caminho da justiça, né? Deus habita num ambiente chamado verdade. Então, as palavras de Deus são justiça. A palavra justiça no original significa as retas exigências de Deus. Então, o justo para Deus é aquele que anda na sua palavra, é aquele que vive a sua palavra, é aquele que pratica, porque quem vive a palavra de Deus, este anda por fé.
E quem anda por fé é considerado de Deus um justo. Por isso que Provérbios capítulo 2, versículo 7 diz assim: ele reserva plena sabedoria, ou seja, em outras traduções, a verdadeira sabedoria. Se existe uma verdadeira, existe uma falsa. A falsa é deste mundo. A Bíblia fala que a sabedoria deste mundo é diabólica, mas a sabedoria de Deus realmente é a verdadeira sabedoria, porque ela vem do alto. E ele reserva a verdadeira sabedoria para quem? Para os justos. Aqueles que andam nas retas exigências de Deus, aqueles que andam segundo aquilo que Deus diz na sua palavra. Entende? Não é aquele que vai para culto, não é aquele que vai todo domingo para as reuniões, não é aquele que vai todo domingo para a missa ou para um culto religioso. Não, não é isso. Não é isso. Não adianta nada você ir para uma reunião religiosa. Não adianta nada você ir para uma reunião para cultuar Deus e com os seus irmãos e você não viver a palavra e você não andar na palavra, não vale de nada, tá bom? Aí ele fala aqui, como um escudo protege quem procura viver com integridade. Olha só, olha os benefícios de andar nos caminhos de Deus. Ele te protege, ele te guarda. E aí, e qual é o objetivo de Deus te dar sabedoria? Por que ele quer te dar sabedoria? Vamos ver? Tem 2 exemplinhos que eu queria te mostrar aqui, mas tem mais coisa. Mas vou soltar só 2. Versículo 12. A sabedoria te livrará das veredas dos maus, das pessoas de palavras ardilosas, pessoas perversas, maldosas, que estão sempre traçando estratégias para derrubar alguém, né? Olha só por que Deus quer te dar sabedoria. E o verso 16, a sabedoria também te livrará da mulher imoral, em outras traduções, da prostituta, da pervertida que visa seduzir com palavras de sensualidade. Olha só, Deus quer te dar sabedoria para você escapar de ciladas do diabo. Porque o diabo sempre vai vir com coisas na sua vida para querer te tirar das bênçãos de Deus. O diabo não quer que você desfrute dele. O diabo sempre vai mexer no homem. Guarde isso. Por quê? Porque você é a riqueza de Deus. Deus ama você. Deus ama o ser humano. Versículo 20 e 21. Porquanto os justos, você já sabe quem que é os justos herdarão a terra e os íntegros habitarão nela. O que quer dizer isso, Felipe? Os justos herdarão a terra. Quem realmente vive em fé de fato, quem anda nos conselhos de Deus e vive os conselhos de Deus, ele não vive nessa terra como uma pessoa comum, mas ele vive como um rei. Ele vive como um filho de um rei, de um criador de todas as coisas. Ele vive como um herdeiro e ele desfruta do melhor dessa terra. Deus quer que você não viva nessa terra, não viva esse momento nessa terra de uma maneira comum. Deus quer que você viva nessa terra como um filho de um rei, como um reizinho, uma reizinha, uma rainha nessa terra. Deus quer que você viva tendo herança, a herança do céu, que você tenha governo, que você desfrute. A Bíblia fala que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele concedeu aos homens. E aí o 21, ele fala, porquanto os justos herdarão a terra, e os íntegros nela habitarão. Porém, os ímpios, aqueles que andam na injustiça, que não andam nos conselhos, serão exterminados da face da terra. Assim como dela serão desarraigados os insinceros e desleais. Querido, tenha sabedoria. Procure a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Porque se você fizer isso,
você vai desfrutar do temor do Senhor, você vai entender o temor do Senhor e você vai desfrutar das riquezas de Deus para você. Deus não criou o homem para sofrer. Deus nunca criou o homem para sofrer. Mas os homens sofrem porque eles querem viver uma vida aqui na terra segundo os seus próprios conselhos. Fique com Deus. Deus abençoe o seu dia. Até o próximo vídeo.